Levanto a cruz. Levanto a cruz de Jesus, proclamo o seu nome, para que toda a terra conheça o Pai, me prostro aos seus pés. Cristo um dia fez homem, vencendo a morte com poder, e com seus braços estendidos sobre uma cruz nos deu vida outra vez. Rei vitorioso, Cristo Jesus, Filho de Deus, nós estamos aqui, não por direito nem mérito algum, na cruz nós somos resgatados. Levanto a cruz de Jesus, proclamo o seu nome, para que toda a terra conheça o Pai, me prostro aos seus pés. Cristo um dia se fez homem, vencendo a morte com poder, e com seus braços estendidos sobre uma cruz nos deu vida outra vez.
cruz de Jesus, proclamo o seu nome. Querido Pai, mais uma vez, em oração estamos aqui, ó Pai, para te pedir as tuas bênçãos, para te pedir que o Senhor nos ajude, ó Pai, a proclamar a cruz de Jesus. Que esse mundo aí fora, ó Pai, saibam dos nossos lábios em quem cremos, em quem confiamos, em quem está a nossa esperança. Que nossa maior vitória, ó Pai, seja poder levar algumas pessoas até o reino dos céus. Levar ao encontro da cruz de Jesus, porque é a nossa única esperança, a nossa maior esperança. Fica com cada um aqui, ó Pai, que nós possamos ser abençoados por Ti. Acalenta o nosso coração com a Tua mensagem de hoje. Que nós possamos estar cada dia mais próximos de Ti e da Tua vinda. É o que nós te pedimos e desde já agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Provai e vede. História de hoje: distribuição solidária. Oi, meu bem. Oi! Oi, filho. Fiz uma excelente viagem. Vou te contar uma coisa que vai mudar a nossa vida e a vida da igreja. Sabe aquele assunto que nós ouvimos na Campal sobre ofertas e pactos? Pois é, eu fui buscar o pastor que deu aquela palestra e no caminho ele me abriu a mente para algo extraordinário. Pois é, pastor, nossa igreja tem crescido muito. Temos sido fiéis nos dízimos e direcionado 10% de pacto para a reforma da igreja, a ampliação das salas. E com certeza nossa igreja será uma das mais bonitas da região. Maravilhosa ideia, irmão Joel. Vocês estão de parabéns e com certeza Deus merece o melhor. Me permita apenas fazer uma observação. Há um perigo nessa ideia de olhar exclusivamente para a nossa necessidade local. Nós precisamos compreender que a igreja trabalha de forma integrada. E em muitos lugares existem centenas de igrejas em dificuldades, que só serão atendidas se os recursos dos lugares mais abastados chegarem ali. Um exemplo muito claro são os campos missionários, que eles dependem diretamente dessas ofertas para poder sobreviver. Pense em quantas igrejas deixarão de ser plantadas por causa dessas ofertas e pactos que são direcionados. Ué, pastor, eu não sabia disso. Pense num pai que tem vários filhos e de repente ele vê apenas um de seus filhos prosperando e todos os demais em necessidades, doentes, problemas financeiros. Qual pai ficaria feliz em ver a sua família nessa situação? Deus dá aos seus filhos para que eles possam ajudar os seus irmãos. E a gente achando que estávamos fazendo a coisa correta, direcionando o nosso pacto. A outra forma que nós temos de entender este assunto é a seguinte: quando eu não direciono as minhas ofertas e o meu pacto, 60% do recurso permanece na igreja e os outros 40% são enviados para associação ou missão. E ele te disse o que é feito com esses 40%? Sim, inclusive há uma orientação do Espírito de Profecia que o dinheiro de Deus deve ir aos lugares mais distantes do mundo. Você quer uma boa notícia? Parte dessas ofertas, esses 40% que são enviados para associação ou missão, ainda voltam para atender as necessidades da sua igreja. E não faltarão recursos para financiar a pregação do Evangelho em todas as regiões. E o que vamos fazer agora? A partir de hoje, nós vamos seguir nessa direção. Vamos deixar que a igreja administre os recursos segundo a orientação de Deus. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe.
Continuando o nosso louvor, eu convido vocês para cantarmos mais uma música, Não Desistir, no nosso inário, que você também possa cantar louvando a Deus e crendo nele. Não Desistir. É o número 150 do nosso inário. Bem sei, bem que triste te sentes sem ter esperança e prazer, mas existe alguém que promete ajudar-te e forças a alma trazer. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir, Ele virá. Este mundo, eu sei, já não vai muito longe. O mal vai em breve findar. Minha fé em Deus, sim, está bem firmada. Jesus logo vai regressar. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir, Ele virá. Amém? Nós vamos cantar agora mais uma música, se chama Entrega, do nosso CD Jovem, já antiguinho, mas uma música muito bonita que eu sei que vocês têm no coração também. Entrega.
Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-Te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-Te por onde for. Quero pra sempre servir-Te por onde for. Amém? Convido vocês a ficarmos mais uma vez em pé e cantarmos a música Mensageiro. Tem dias que nem sei dizer, não tenho motivação. Eu sinto em mim uma dor sem fim, não sei dizer a razão. Consigo ainda, Jesus, buscar
e abrir o meu coração, e abrir o meu coração. Já posso ver o sol brilhar, o vento e a paz vem soprar. Sem hesitar, irei sair, de meu Jesus vou falar. Sou mensageiro do Rei, Senhor, sou testemunha do seu amor. Ao mundo inteiro vou proclamar que Jesus vai aqui voltar, que Jesus vai aqui voltar. Sou mensageiro do Rei, Senhor, sou testemunha do seu amor. Ao mundo inteiro vou proclamar que Jesus vai aqui voltar, que Jesus vai aqui voltar. Amém. Convido vocês a se ajoelharem. Vamos falar com Deus. Querido e bom Pai, te agradecemos porque temos a oportunidade também de fazer parte do seu plano de salvação. Temos uma parte grandiosa, ó Pai, que é sermos mensageiros teus. O Senhor poderia usar os anjos, o Senhor poderia usar o que fosse, ó Pai. Quem o Senhor escolhesse, mas o Senhor escolheu a nós, escolheu cada um que está aqui sentado, está ajoelhado aqui diante de Ti. Que o Senhor possa nos ajudar, ó Pai, que o Senhor possa nos trazer esse senso de responsabilidade também. Que nós possamos estar firmes em Ti para que possamos transmitir aos outros a Tua mensagem de amor, o Teu plano de salvação e a Tua esperança. Que nós possamos, mesmo em dias de angústia que estamos vivendo, que nós possamos ter essa força de nos ajoelhar, como diz a música, buscarmos ao Senhor e sentirmos a Tua paz tocar o nosso coração. Fica com cada um, ó Pai, com cada família aqui representada. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, porque precisamos de Ti. Precisamos até mesmo, ó Pai, para termos fé em Ti, precisamos da Tua misericórdia. Fica com cada um. Te pedimos uma bênção especial sobre a mensageira dessa manhã, que ela seja inspirada por Ti, que a mensagem que vamos ouvir tenha sido trazida do céu e que o Senhor a reparta conosco através da pregadora. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Feliz sábado a todos. É sempre uma alegria estar aqui, podendo repartir a palavra de Deus, né? E hoje, a mensagem tem como objetivo a gente refletir um pouco além do que... Qual que é a nossa função enquanto cristãos aqui nessa terra? O quanto a gente realmente precisa de ações verdadeiras, reais na vida de outras pessoas. Quais são os nossos deveres sociais enquanto cristãos? Que tipo de ações nós temos que ter na nossa vida? Porque muitas vezes nós somos cristãos formados aí, né, por meio de estudos bíblicos, da pregação aqui, e a gente fala muito sobre a própria mensagem de Deus, né? A Bíblia, a lição, espírito de profecia, e todos esses instrumentos, né, que Deus usa aqui na terra, obviamente são importantes e estão nele a fonte da nossa vida e a vida eterna. Entretanto, tem um outro aspecto da nossa vida cristã que a gente não pode ignorar, que são os nossos deveres sociais.
E aí eu acho interessante que em alguns momentos nós colocamos até um certo paradoxo entre fé e obras. Aonde entra a obra, aonde entra a fé, como que qual que é a função de cada, se uma se complementa. Obviamente a gente tem algumas ideias sobre isso, provavelmente a gente já ouviu falar sobre isso, mas é importante o tempo todo a gente retomar esse assunto. Porque muitas vezes a gente pode ou colocar as obras acima de outras questões, né, da própria fé, ou então colocar as obras lá embaixo, como se não fosse nada importante. Não, se eu tenho fé, se eu leio a Bíblia, se eu, na minha casa, tenho meu momento de oração, isso é que é importante. Só que será que é assim mesmo? Se a gente for pensar no nosso maior exemplo, que é Jesus Cristo. Como que ele andou aqui nessa terra? O que ele mais fez nessa terra aqui? Todas as ações que Jesus teve aqui foram baseadas no relacionamento, em se preocupar com o outro, em fazer coisas. E aí, para a gente começar, indo para a palavra de Deus, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês em Tiago 2,18. Eu acho essa citação de Tiago importantíssima para esse tema que a gente vai trazer hoje, porque eu acho que ela traz em resumo qual que é o papel das obras na nossa vida cristã. Tiago 2,18 diz o seguinte: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Eu acho muito interessante esse versículo, porque para mim ele é o resumo do que são as obras. A obra em si é a forma da gente mostrar a nossa fé. Irmãos, a fé que você tem em Deus, a fé que você tem em Jesus, apenas Jesus conhece. Apenas Deus que conhece o seu coração. Talvez algumas pessoas mais próximas que você possa falar sobre isso. Mas as outras pessoas que estão ao redor, as pessoas que estão longe da gente, que talvez trabalham com a gente e a gente não consegue conversar muito sobre a palavra de Deus, gastar muito tempo com isso, por exemplo, no nosso trabalho. A gente está lá trabalhando, às vezes a gente consegue falar uma coisinha ou outra, mas o que ela vai ver mesmo são as nossas obras. O que vai mostrar para as pessoas em quem a gente acredita, quem é o nosso Deus, é o que a gente faz. É isso que vai mostrar para as pessoas. E aí a gente muitas vezes ora a Deus pedindo para que Ele transforme o nosso coração, que desenvolva em nós os frutos do Espírito, e a gente pede, clama isso, e não avalia se isso realmente está acontecendo na nossa vida. Primeiro, se aquele pedido é verdadeiro, porque se a gente pede isso, irmãos, mudanças têm que ser feitas nas nossas ações. Ter os frutos do Espírito não é simplesmente no coração, sem ninguém saber, sem mudança nenhuma ao redor. Nós nos tornamos pessoas diferentes e a gente começa a agir mais em relação às pessoas. A gente começa a fazer coisas, né, pelos outros. E Tiago, que tem o livro de Tiago inteiro, eu não sei se já falaram isso, mas durante muito tempo, quando alguns líderes, né, das igrejas estavam selecionando os textos que seriam os textos da Bíblia mesmo, né, que a gente sabe que alguns livros foram excluídos da Bíblia. Tiago era um livro que algumas pessoas questionavam se devia estar na Bíblia ou não, porque ele fala muito de obras. E se a gente for ver toda a reforma, né, protestante que nós tivemos historicamente, trazia um movimento para a gente retornar ao princípio cristão, que é a salvação pela fé. E Tiago fala de obra o tempo todo, o tempo todo. Eu acho isso muito interessante. E que bom que Tiago ficou. Obviamente, os homens foram inspirados por Deus, né, iluminados por Deus nesse momento, para deixar esse livro aqui na Bíblia, para que a gente pudesse ter acesso a ele. Porque não dá para falar de fé sem frutos. E Jesus fala isso. Jesus fala o tempo todo para os discípulos: se vocês não mostrarem o fruto de vocês, como que as pessoas vão saber que vocês são cristãos? E a hipocrisia disso, falar que você confia em Deus, que você segue um Deus de amor e você não demonstra esse amor. Tudo isso que a gente está falando hoje é para a gente começar a refletir sobre quais são os nossos deveres sociais. E aí, eu queria, ainda em Tiago,
ler no capítulo 4, no versículo 17, um versículo especial também, que também vai falar de obras e a importância da gente se atentar a quem está sofrendo nesse mundo. Tiago 14, 17 diz o seguinte: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Irmãos, alguém tem dúvida de que, nesse momento, em algum lugar de Cuiabá, do Mato Grosso, do Brasil, tem pessoas sofrendo? Alguém tem dúvida de que tem alguém sofrendo, chorando por algo nesse momento? No mundo, certamente tem alguém sofrendo. Certamente tem pessoas, e é interessante ainda mais nesse momento atual. A gente está vivendo uma pandemia mundial. Obviamente tem pessoas perdendo amigos, parentes, familiares, pessoas próximas. O sofrimento está aí o tempo todo, mas não só na pandemia. Isso é importante. O tempo todo tem pessoas sofrendo. E muitas dessas pessoas, irmãos, às vezes, a única Bíblia que eles vão ter acesso, nesse primeiro momento, é a pessoa que está do lado dele. Talvez as pessoas com as quais eu trabalho nem leem a Bíblia. Não se envolvem nisso. Mas elas vão ter o meu testemunho. E que tipo de testemunho eu estou dando para elas? Que tipo de testemunho a gente tem mostrado para essas pessoas? E aí, para a gente se aprofundar um pouco mais nesse tema, eu gostaria que a gente voltasse um pouco na Bíblia e abrisse... fosse um pouco mais para frente, na verdade. Não, a gente vai voltar primeiro, desculpa. A gente fosse no livro de Hebreus. Vamos abrir Hebreus 13. E esse é o texto, bem um pouquinho acima de Tiago mesmo. E esse é o texto base da nossa mensagem de hoje. Hebreus 13, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Os deveres sociais. A gente vai ler primeiro toda essa primeira parte até o versículo 6 e depois a gente vai comentar um pouco sobre ele. Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos a ele, e dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos, em pessoa, fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? A primeira vez que eu li, assim, que eu me lembro de eu ter lido essa parte de Hebreus, eu lembro que eu falei: nossa, mas parece que Paulo aqui está fazendo uma bagunça, né? Está jogando um monte de tema. Amor fraternal, encarcerados, casamento. Parece um amontoado de coisas. E aí, isso me chamou a atenção. Eu falei: o que Paulo estava querendo dizer aqui? Por que, ao final, se a gente for ver ali ao final, né, do que ele está escrevendo para os hebreus, por que ele juntou todas essas coisas? Que relações tem aqui? E aí eu acho interessante o subtítulo, né, os deveres sociais. São esses os principais pontos aqui que Paulo apresenta. E eu queria que a gente conseguisse tirar uma mensagem de cada um desses pontos que ele apresentou. A primeira questão que ele apresenta é sobre o amor fraternal, para a gente ser constante nisso. O que é o amor fraternal, né? Geralmente é o amor entre irmãos, entre família. E é disso que Paulo fala aqui. O primeiro dever social que ele apresenta para os hebreus é falando sobre o amor. E isso se casa totalmente com todo o princípio que a gente tem na palavra de Deus, de como que o amor é o mais importante de todos os dons. E para isso eu queria pedir para vocês voltarem um pouco na palavra de Deus, para a gente abrir talvez o capítulo mais famoso que fala sobre o amor na Bíblia, que é 1 Coríntios, no capítulo 13. Queria que vocês abrissem a palavra de Deus ali, para a gente ler um pouco desse que é talvez como eu disse, um dos textos mais conhecidos quando a gente fala
sobre amor. Vamos ler aqui, capítulo 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze, que soa como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. Irmãos, olha a importância do amor aqui. Ainda que a gente está falando de obras, né? Ainda que você faça todas essas coisas, se o amor de Deus não estiver no seu coração, de nada disso adianta. Por isso que eu disse que a questão de obras, a gente tem que ter muita atenção nisso, porque não é só fazer. Ellen White, em Atos dos Apóstolos, ela fala bastante disso, que a gente não precisa, a gente não pode fazer as coisas para Deus se sentindo obrigado. Quando a gente devolve dízimo, oferta, quando a gente faz o bem para o outro, não é com a sensação de troca. Eu estou trocando isso, eu estou dando isso para que Deus me dê algo. Na verdade, quando a gente faz isso, é em resposta ao que Deus já fez, ao que Jesus já fez. E isso tem que ser claro na nossa mente. Porque senão a gente vai invertendo as coisas. E a gente começa a cobrar a Deus. Nossa, Deus, mas eu faço tudo, eu devolvo meus dízimos, eu faço tudo da maneira mais correta. E ainda assim, essa maldição caiu sobre mim. E eu acho interessante esse tipo de lógica, porque como que a gente... eu ia dizer corajoso, mas não é corajoso. É meio que... Como que a gente se acha o suficiente para achar que Deus deve alguma coisa para a gente? Tudo que a gente consegue fazer aqui, irmãos, é mínimo. Mas não é nada comparado ao que Deus já fez por nós, ao que Jesus já fez por nós. E a gente precisa ter essa clareza. E quando ele fala desse amor, esse amor que é uma questão do nosso caráter. É como a gente se comporta, é como a gente se sente, é como a gente... deixa de fazer coisas e resolve fazer outras coisas. É o que a gente faz quando ninguém está olhando. É para onde a gente percebe que os nossos pensamentos vão. É desse amor que a gente está falando. Como você pode reconhecer tudo que Jesus fez por você, se entregou, foi humilhado, passou por as piores provações do mundo, que você... na pior das suas situações, nunca vai chegar perto do que ele passou. Você pode olhar, conhecer a palavra de Deus e não ser transformado por isso. Como você pode dizer que conhece a Deus se você não mostra amor pelas pessoas? Deus é isso, Deus é amor. Não dá para separar Deus do amor eterno. Não dá para a gente pensar em um Deus que não ame. Deus é isso, né? Ele não é que ele ame, ele é amor. E como que a gente pode falar que é servo de Deus, fiel a ele, e não conseguir mostrar isso para as pessoas? E não conseguir demonstrar ações, sentimentos em relação a isso? É uma questão que me preocupa muito, irmãos. Porque, volto a dizer, ou a gente vai para o aspecto das ações, que não, se eu estou fazendo, está tudo bem. Então, se eu estou devolvendo meu dízimo, se eu estou sendo fiel, e isso é importante, tá? A gente em nenhum momento está falando que não é importante. Mas que sentimento vem daquilo? É o da gratidão mesmo? Quando você devolve o seu dízimo aqui, você está entendendo que é uma forma de você ser grato por todas as bênçãos que Deus já derramou por você? Quando você faz o bem para o outro, é com espírito de gratidão? Ou é para se mostrar para as pessoas? Ou é para se mostrar para Deus? Irmãos, eu digo o seguinte: se de alguma forma a gente percebe isso, que a gente está indo por esse outro caminho, tem uma boa notícia, que Deus pode mudar o nosso coração. A gente ainda está nesse tempo. Paulo, em várias das suas cartas, ele fala para que Deus mude o coração dele, porque o bem que ele quer fazer, ele não consegue fazer, mas o mal ele o tempo todo está fazendo. É isso, a gente é escravo desse mal, e a gente só pode ser liberto quando a gente entrega o nosso coração a Jesus. E isso, eu volto a dizer, é uma experiência individual. Como que o meu irmão vai saber isso? Essa conversa com Deus, esse momento
de entrega, desenvolver os frutos do Espírito, é Deus que faz, você e ele. Mas como que o outro vai ficar sabendo disso? Como que o outro vai saber que a minha vida mudou depois que eu encontrei a Cristo? É só se a gente fizer algo, irmãos. É só se o amor estiver tão claro na nossa vida, nas nossas ações, nas nossas preocupações. É só assim. É o melhor jeito da gente levar a mensagem de Deus. É com amor. Voltando, então, a gente lê até o versículo 6 e a gente vai voltar para Hebreus 13. E lá em Hebreus 13, o segundo versículo diz: lembrai-vos dos encarcerados, como se presam eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos, em pessoas, fosseis os maltratados. Esse segundo versículo, para mim, é mais uma vez a repetição da importância do amor. Mais uma vez, é você pensar naquelas pessoas que estão abandonadas. Geralmente, como que a gente vê as pessoas que estão encarceradas? Eu achei interessante Paulo trazer exatamente esse grupo aqui. Porque geralmente é o grupo que a gente menos se preocupa com eles. Que as pessoas, não sei, muitas vezes têm um sentimento de vingança com essa população. E Paulo traz exatamente isso. Porque, irmãos, amar quem é bom para a gente é muito fácil. Mas e amar aqueles que estão, inclusive, condenados por terem feito mal? Aí você pode falar, mas Jéssica, esse é um limite, né? Jesus teve esse limite? Jesus, até o último momento, quando ele estava sendo lá, preso na cruz, ele ainda pediu misericórdia por aqueles que cuspiram nele, que humilharam, que bateram nele, que preferiram um assassino vivo a ele. É esse o exemplo que Deus deu para a gente, que Jesus, quando esteve aqui na terra, deu. E é muito difícil, irmãos, isso. Deus sabe as nossas limitações. Porque nós somos egoístas, porque às vezes as pessoas fazem mal para as pessoas que a gente ama e a gente fica chateado, sim, com isso. Mas, mais uma vez, irmãos, se a gente pede a Deus um milagre nesse aspecto, com certeza Deus vai fazer no nosso coração. Tem orações que Deus sempre vai responder que sim. E uma vez, na Novo Tempo, eu lembro que um pastor muito querido para mim, fez um sermão especificamente disso, falando todas as orações que Deus sempre vai falar sim. E uma delas é quando a gente pede para que Deus faça um milagre no nosso coração, que nós sejamos boas pessoas. Isso sempre vai ser sim, porque é isso que Deus quer para a gente. Não importa como está a sua vida, como está a sua vida financeira, casamento, família. Não importa isso. O que importa é como está o seu coração. É um dos principais. Eu sei que os problemas, as dificuldades, elas muitas vezes nos cegam, né? Tampam nossa visão. E Deus entende isso também, certamente. Porque se a gente entende, Deus entende melhor ainda. Mas ainda assim, irmãos, a principal coisa que Deus quer para a nossa vida é que sejamos fiéis a Ele. E principalmente, possamos levar essa mensagem para outras pessoas. E às vezes a gente faz uma barreira com as outras pessoas. A gente, naturalmente, muitas vezes pode se achar superior a alguns grupos. E quando Paulo traz esse grupo especificamente, para mim é uma mensagem muito forte. De você não se esquecer das pessoas mais miseráveis desse mundo. Porque ainda ali, Deus pode fazer um milagre. E quem sabe, pode ser você o instrumento para isso. E aqui a gente está falando de carcereiros, mas a gente pode ter outros grupos. Pessoas que talvez você olhe e fala, nossa, essa pessoa é tão maldosa que eu não vejo chance para ela. Olha o nosso olhar humano para isso. Porque Deus pode fazer qualquer coisa. A pessoa que você tem mais dificuldade em se relacionar, aquela pessoa que você nunca imagina que irá para uma igreja, eu garanto para você que Deus pode fazer um milagre na vida dela. E ela pode aceitar a mensagem de Deus. Mas a nossa tendência é a gente olhar com os nossos olhos e falar jamais. Não, essa pessoa jamais. Talvez melhor nem pregar para ela, porque eu sei que ela vai ser grosseira comigo, que ela vai ser mal educada. E a gente vai olhando com os nossos olhos humanos. O melhor exemplo disso talvez seja o próprio Paulo. Eu tenho certeza, se a gente vai ver a história de Paulo, né? As pessoas, quando Paulo chegou e falou que estava convertido, as pessoas tinham medo de Paulo. Peraí, você estava perseguindo os cristãos até outro dia.
Eu tenho certeza que aquelas pessoas nunca passou na cabeça delas que Paulo algum dia se converteria ao cristianismo. E ele não só se converteu, como se tornou talvez com certeza, um dos principais apóstolos daqueles tempos e até hoje. Porque a gente lê os livros dele, a gente ouve as principais mensagens dele e ele tem essa importância tão grande para a gente. É esse tipo de milagre que Deus faz. Irmãos, quando Jesus esteve aqui, ele fez um monte de milagres físicos, né? Curou muitas pessoas. Mas Ellen White, também em Atos dos Apóstolos, ela sempre fala que o verdadeiro milagre é o do coração. Sabe, é óbvio que uma pessoa que tem alguma deficiência, tem algum problema, isso é muito difícil para ela. Mas nada, irmãos, é tão profundo quanto um coração entregue ao inimigo. Quanto um coração que se afasta de Deus. Não tem nada mais difícil de ser feito do que uma mudança na nossa vida para se entregar verdadeiramente a Deus. Só que Deus é tão poderoso que esse, que é o mais difícil de todos os milagres, Ele vive fazendo. E eu posso dizer isso porque Ele fez isso na minha vida, fez isso na vida de vários familiares, tenho certeza que na vida de vocês Ele também fez. E a gente vê esse milagre diretamente, o tempo todo. Então, quando Paulo traz esse grupo específico, eu acho que simboliza todo o grupo que a gente acha que são os menores, os mais miseráveis desse mundo. No versículo 4, continuando, Paulo continua falando: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. E aqui eu acho que mais uma vez reforçando a questão do amor. Um amor especificamente de casamento aqui, né, do matrimônio, dando a importância a isso, né? Quando a gente se casa, irmãos, nós devemos ter essa atenção especial ao nosso casamento. A gente precisa ter esse cuidado com o outro, porque a pessoa com quem a gente se casa também é nosso irmão ali de fé. A gente precisa ter esse cuidado mesmo e lembrar o tempo todo de fazer o melhor que a gente pode fazer, porque também é um testemunho ali, mesmo que principalmente a principal orientação é que a gente se case entre irmãos mesmo da igreja. Obviamente você está dando testemunho porque às vezes a outra pessoa também está um pouco mais fraca na fé, também está passando por dificuldades. Não é à toa que o casamento é indicado muitas vezes nesse sentido, porque é muito difícil você estar sozinho. E quando tem uma pessoa ali que entende você, que pode te auxiliar nesse ponto, também é importante a gente lembrar o poder desse amor. E é o amor que vem de Deus, o amor puro, que a gente lê lá em 1 Coríntios, no capítulo 13. Que não tem ciúmes, que não tem inveja, que se não alegra com o mal. Porque esse amor que se alegra com o mal, eu diria, não é amor. Você está falando de outra coisa aí. Egoísmo, uma busca com a satisfação interior, pessoal, são outras coisas. Mas não é esse amor que Deus quer para a gente. Versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Irmãos, esse é um dos versículos que eu mais acho interessante. Como é difícil nos dias de hoje a gente se contentar com o que a gente tem. A gente vive numa sociedade, irmãos, que a gente, o tempo todo, é reforçado na gente a gente querer mais e mais. A gente nunca está satisfeito com o que a gente tem. Vocês já devem ter percebido isso na vida de vocês. A gente, compra um carro, aí de repente quer um carro melhor. Compra uma casa, de repente quer uma casa melhor e tudo. E assim, várias vezes eu já vi pregadores aqui falando, a gente não está falando que isso é pecado de nenhuma forma. Agora, vocês já perceberam que nunca é o suficiente? E esse mundo aqui vai ser assim mesmo. Porque a gente tem uma falta, irmãos. A falta de estar na plenitude da presença de Deus. E a gente vai substituindo essa falta. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou para que a gente vivesse constantemente ao lado de Deus. Fisicamente ao lado de Deus. E quando, pelo pecado, a gente se afasta desse Deus, é como se um pedaço de nós fosse tirado.
E está ali aquele pedaço faltando. E a gente tenta colocar a coisa. Eu estou falando de coisas materiais, mas às vezes a gente tenta, até com relacionamentos, completar essa falha. Completar essa falta que a gente tem. O nosso trabalho, relacionamentos, questões econômicas, né, financeiras, bens materiais. A gente vai tentando completar isso de várias formas. E a única peça que se encaixa nesse quebra-cabeça, imagina esse quebra-cabeça que está faltando uma peça. A maior de todas, que é Deus. A gente fica tentando encaixar outras coisas. E elas são sempre menores do que isso, do que Deus. Então sempre vai sentindo essa falta. E a gente vai tentando encaixar mais coisa, mais coisa. E nunca vai ser o suficiente. Porque a única coisa que se encaixa ali, o único ser que se encaixa ali é o nosso Deus. É esse que foi o Criador de tudo. E eu acho que talvez uma das formas da gente mostrar mais a nossa fé no mundo de hoje é a gente conseguir se contentar com o que a gente tem. Até porque quando a gente mostra esse contentamento pelo que a gente tem, as outras pessoas começam até a julgar a gente. Ai, mas você tem que querer mais da sua vida. Ai, mas como que você está satisfeito com o que você tem agora? Tem que trabalhar mais. E aí eu faço uma ligação com o sábado. Essa semana nós estivemos estudando aí, né, o sábado, na nossa lição da Escola Sabatina, de como que as pessoas olham para a gente e ficam assustadas. Como que você perde o emprego por conta do sábado? E quando a gente faz isso, irmãos, é a gente tentando encaixar, preencher esse vazio com Deus. E não com as coisas desse mundo. Porque você pode ter o melhor emprego do mundo, irmãos. Se você não tem Deus, sempre vai faltar alguma coisa. E eu vou dizer, até com Deus, em alguns momentos que a gente se afasta dele, essa falta vem. E a gente precisa retornar a ele. E Deus sabia disso. Tanto que ele sabia que em vários momentos da Bíblia ele fala, por meio dos seus escritores ali, dos apóstolos, dos escritores da Bíblia, quando vocês estiverem sofrendo, venham a mim. Falem comigo, porque eu sei que isso vai acontecer. Eu sei que vocês vão cair, eu sei que vai ter falhas. João fala nas epístolas dele. Olha, estou falando essas coisas para vocês não pecarem. Mas se vocês pecarem, se lembrem que nós temos um advogado fiel pela gente, que é Jesus. Vá até ele, busque ele. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Só que a gente geralmente se esquece disso. Primeiro a gente tenta completar esse espaço com um monte de outras coisas. Aí depois, em algum momento, por alguma iluminação divina, a gente... vou orar a Deus. Vamos tentar, irmãos, inverter isso. Buscar primeiro a Deus, a orientação dele. E depois, que todas as outras coisas sejam acrescentadas. Então, nesse aspecto da avareza, né, viver sem avareza, a principal questão aqui é confiar em Deus, né? E eu acho lindo essa promessa. De maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. É Deus que está falando isso para você. É o Deus que fez milagres no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que está agora prometendo que nunca vai te deixar. O que mais você pode querer da sua vida? Porque eu acho que a gente olha, às vezes, para a Bíblia como um livro histórico, sabe? Que histórias lindas que Jesus fez, que Deus fez na vida do povo. Mas é esse mesmo Deus que está aqui com você agora. Por que a gente, conhecendo a palavra de Deus, não consegue confiar nele? Geralmente a gente tem a resposta para isso, né? Porque o conhecimento sem o Espírito Santo, sem a transformação, não é nada. E todas essas coisas, irmãos, o amor, cuidar de outras pessoas, principalmente os mais miseráveis desse mundo, cuidar do nosso casamento, ser feliz com o que a gente tem, todas essas coisas que a gente tem falado aqui, são as coisas que os outros conseguem ver. É isso que o meu irmão do lado, no meu trabalho, a minha família, é isso que eles conseguem ver. Eles vão olhar para a gente e falar, mas... nossa, você passa por algumas dificuldades e você consegue ter essa calma, esse descanso. É isso que vai chamar a atenção das pessoas. Não é o tempo que você ora, sei lá,
De repente, numa conversa, você fala, não, eu consigo ficar de joelhos orando 1 hora, falando com Deus, 2 horas. Isso é importante também. Mas para o outro, ele quer ver na prática o que isso significa. O que vem com isso? O que vem com o fato de você estudar a Bíblia todo dia, estudar a lição todo dia, falar com Deus todo dia? O que muda na minha vida com isso? Eu quero ver na sua vida. Que mudanças estão acontecendo? E eu acho interessante esse aspecto, porque com certeza vocês, algumas pessoas aqui, já devem ter passado por situações que as pessoas já criticaram algum irmão assim, na fé. Ah, fulano diz que é evangélico, que é cristão e faz isso e isso. Talvez você já tenha ouvido falar disso. Sabe o julgamento? E isso acontece, irmãos, o tempo todo. Porque as pessoas estão assim, com o olho fixo na gente, esperando a gente falhar. E, obviamente, a gente vai falhar muitas vezes, mas a gente precisa ter essa atenção. Quando a gente mostra o nosso testemunho para as pessoas, a gente está mostrando a quem a gente serve, o nosso Deus. E, inclusive, é importante que a gente seja humilde para reconhecer os nossos erros também. E aí mostrar, quem sabe, para essas pessoas que estão julgando a gente, que isso faz parte também e que Deus é misericordioso por isso, que você se arrepende daquilo. Poder ter essa conversa, esse diálogo, para que as pessoas entendam verdadeiramente o que é religião. Porque a ideia de religião é de religar, né? Nos religarmos a Deus. Religar porque a gente está afastado e a gente precisa voltar. E na nossa vida aqui, nessa terra, o tempo todo, provavelmente a gente vai passar por esses momentos de altos e baixos. E a grande questão é que a gente precisa conseguir se religar, voltar. A gente precisa só conseguir dar o primeiro passo. Porque Deus está ali, pronto. Eu imagino, às vezes, Deus esperando, assim, angustiado. Me chama, filho, fala comigo. Entrega para mim, que eu posso fazer maravilhas na sua vida. E muitas vezes a gente ignora isso. E o último versículo, assim afirmemos confiantemente. O Senhor é meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Irmãos, o que o homem pode fazer contra uma pessoa que tem o descanso em Deus, que sabe que esse mundo aqui não é nada e que tem a garantia de um lugar maravilhoso esperando por eles? Que tem a garantia de que Deus vai cuidar de cada detalhe, e é cada detalhe mesmo, irmão. Se a gente entrega a Deus, Ele vai cuidar de todos os detalhes da sua vida. Até aquela coisa que você acha que é a mais dispensável, aquela coisa que é a mais singela, simples. Deus vai cuidar de tudo isso, porque Ele prometeu isso. E aí eu queria, na segunda parte do capítulo 13, nós temos os deveres espirituais também. Mas eu queria ler um versículo desses deveres espirituais que eu acho que casa bem com o que a gente está falando aqui. O versículo 8, do mesmo capítulo 13. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Irmãos, Jesus é o mesmo. Deus é o mesmo, de ontem e o de hoje. Que nós não esqueçamos disso. Que a gente seja capaz de pensar que aquele mesmo Deus que derrubou muros, que com seu poder segurou o sol, que fez maravilhas, que a gente leu sobre Elias na semana passada, né, na lição, que fez milagres ali com Elias, que humilhou realmente todos aqueles outros deuses que não são nada. É esse Deus que está aqui falando para você: eu sou o mesmo e eu te amo. E se você pedir para que você seja um bom cristão, um cristão fiel, um cristão que tenha um bom testemunho para as pessoas, eu vou te dar isso. Só confia em mim. Que nós possamos, irmãos, o meu desejo para essa manhã de hoje, com essa mensagem, é que a gente possa confiar nesse Deus. E saber, confiar mesmo, com toda a sabedoria, de que Ele vai fazer o melhor para a gente. De que Ele vai fazer o que a gente nem imagina que é o melhor. Porque a nossa visão é tão limitada, né? A gente acha que o melhor é uma coisa e quando Deus faz, a gente vê, nossa, o melhor é isso mesmo. E principalmente, mesmo nas dificuldades,
Que nós possamos ser testemunhas para essas outras pessoas. Porque o evangelho sem amor, irmãos, é nada. É nulo, é falho, não serve de nada. O conhecimento sem o amor, sem o Espírito, de nada tem. Não tem função nenhuma. Que nós possamos nos lembrar disso. E que nas nossas orações, nós possamos pedir a Deus a força que a gente precisa ter para levar a mensagem dele. Amém? Para finalizarmos essa mensagem de hoje, então, convido os irmãos a nos levantarmos e cantarmos Brilhar por Ti. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti. Quando o mundo se apagar, eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar. Mas se a minha luz parece extinguir-se, meu Deus, me dá forças para conseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti. Quando o mundo se apagar, eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por Ti. Quando o mundo se apagar, eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar.
Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Que esse seja o nosso mais sincero desejo, né, irmãos? Brilhar por Cristo. Nesse momento, convido a todos para nós fazermos uma oração ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, mais uma vez agradecidos estamos por estarmos na sua santa casa, Pai. Obrigada por ter nos trazido até aqui, Senhor. E nesse momento, Pai, eu quero fazer um pedido especial, para que nós possamos ser luzes na vida das pessoas aqui nesse mundo, Pai. Que nós realmente possamos brilhar nesse mundo aqui. A gente sabe que esse mundo está envolto de escuridão, de sofrimento, mas que nós possamos levar acalento, alegria, tranquilidade para as pessoas. Que nós possamos confiar no seu poder, no seu amor. E que a partir disso, a partir dessas mudanças na nossa vida, outras pessoas sejam tocadas por Ti, Pai. Pelo nosso testemunho, que nós possamos levar essas pessoas até o Senhor, que é realmente o responsável pela salvação de todos. Esteja sempre ao nosso lado, nos guiando. Nos ajude, Senhor, em cada uma das dificuldades que nós tenhamos, que possamos recorrer a Ti em primeiro lugar, Pai. Esteja sempre ao nosso lado, nos abençoando. São bênçãos que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Olá, bom dia a todos os irmãos, né? Feliz sábado. Acabei de fazer uma coisa errada. Eu vi na palestra de pregação que eu não preciso dar bom dia de novo, que vocês já deram bom dia no início. Mas é vivendo e aprendendo, é errando que a gente aprende, né? Mas beleza. Sejam todos bem-vindos à nossa escola sabatina, que está iniciando agora. Queremos agradecer a todos que estão e que vão ficar durante o nosso próximo culto. Então, que vocês se sintam à vontade e estejam aqui de novo no próximo sábado. Vamos, para nós iniciarmos a nossa escola sabatina, vamos cantar o hino 230, porque nele diz o que nós somos e o que esse dia tem que trazer a nós. Sou feliz com Jesus. Hino que fala de felicidade não dá para cantar sentado. Então vamos nos levantar e cantarmos Sou Feliz. Se passa mais doce me deres gozar, se dura mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de estar. Sou
Jesus, meu Senhor, ao morrer sobre a cruz, livrou-me da culpa e do mal, salvou-me Jesus, ó Messias sem igual. Sou feliz hoje, vivo na luz. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A mim meu anseio do meu Salvador, em breve virá me buscar, e então lá no céu vou pra sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Vamos nos ajoelhar para falarmos com o nosso Deus? Pai querido, Pai amado que estás nos céus, estamos esse grupo, Senhor, reunido em Tua casa, de joelhos perante a Ti, para entregar-lhes o nosso coração, entregar-lhes o nosso tempo, entregar-lhes a nossa vida, Senhor. Pai querido, conduza-nos pelo caminho que o Senhor deseja. Guia-nos pelos teus caminhos, Senhor. Oriente a cada um que está aqui presente. Em especial nesse momento, Senhor, esteja com os professores, que eles possam conduzir a sua lição, que essa lição que está sendo passada, Senhor, durante 24 horas neste sábado, em todo o planeta, que ela aqui seja conduzida também como está sendo em outros pelo teu Espírito Santo. Pai querido, nos abençoe e nos guarde. Esteja com as dores do nosso coração e com as felicidades. Que o Senhor nos oriente e nos guie em nome de Jesus. Amém, Senhor. Informativo Mundial das Missões. Anjo no posto de gasolina. A família Xiavong é de Laos, um país do sudoeste asiático, e eles se refugiaram nos Estados Unidos há muitos anos atrás. Na época eles chegaram pela Califórnia, mas logo tiveram que procurar emprego em outro estado americano. A família soube de uma vaga de trabalho em Nebraska, e por isso viajaram 2.200 quilômetros em busca de emprego. Um amigo os acompanhou dirigindo o caminhão da mudança, e a família viajava no carro deles. Mas quando chegaram no local, os empregos já haviam sido preenchidos. O que eles fariam agora? Para piorar, o amigo da família precisava voltar para a Califórnia, e Lampai, a esposa, tinha pouca experiência no volante. Depois de algumas ligações, Veui, o marido, descobriu uma vaga de emprego em Michigan, a 1.200 quilômetros de distância. Veui assumiu o volante do caminhão da mudança, e Lampai tomou coragem e começou a dirigir o carro. Tudo correu bem até chegarem em Chicago. Devido ao trânsito intenso, Lampai perdeu de vista o caminhão com o marido. Eles não tinham celular na época, e Lampai ficou desesperada. Então, ela parou em um posto de gasolina e orou a Deus. Ao abrir os olhos, um homem gentil apareceu e perguntou: "Deixe-me adivinhar, você está procurando seu esposo Veui?" Lampai ficou surpresa, confirmou a informação. E então o homem a conduziu, dirigindo outro carro, até o caminhão do marido.
Lampai ficou muito feliz ao encontrar o marido. Mas, ao se virar para agradecer ao homem, ele havia sumido. Era um anjo. A família seguiu em segurança o restante da viagem e o casal conseguiu o emprego almejado. Logo, eles organizaram uma pequena igreja adventista para outros imigrantes de Laos. E isso atraiu muitos conterrâneos seus. Em 2011, a sua oferta missionária ajudou a estabelecer várias igrejas para os laosianos da divisão norte-americana. E neste trimestre, você ajudará a disponibilizar pastores e recursos para mais comunidades de imigrantes nos Estados Unidos. Sejamos liberais. Durante o estudo da lição dessa semana, a lição comenta que quando Deus começou a criar as coisas, começou a criar o mundo, a natureza, o oceano, aí a lição fala ali das baleias saltando pelo oceano, né? Eu me lembrei de um livro de C.S. Lewis, que ele conta a história da criação como se Deus estivesse dançando. Deus dançando feliz e alegre e criando as coisas, as árvores, ele falava, aparecia, ele mostrava os pássaros voavam, e aquele, tipo assim, como se fosse algo muito feliz, como se ele estivesse fazendo assim, irradiando. Sabe quando você está em casa cantando, alegre, para um lado para o outro? Ele descreveu no seu livro, A Criação, Deus dessa maneira criando as coisas. E aí, então assim, a lição diz que é difícil de imaginar, né? O mais próximo que eu consegui imaginar foi assim: Deus muito feliz, pulando de alegria, criando todas as belas coisas e no final arrematando dizendo, foi perfeito. No sexto dia, ele nos criou. Esse já é bem mais complicado de imaginar, né? Como Deus deve ter sido detalhista, como ele fez os órgãos, a visão, como funciona, o cérebro. Nós já passamos mais de 5.000 anos que o homem foi criado. Até hoje a ciência ainda tenta descobrir como funciona o cérebro. Imagina outras coisas no corpo, tudo ele fazendo, criando. E as outras coisas foi com sua palavra. Nós, ele colocou a mão e fez. E nessa lição de hoje nós vamos ver uma outra coisa que Deus fez. No próximo dia, depois do sexto. Uma coisa também que ele criou, vamos dizer estranha, mas fenomenal. Mas estranha vocês vão conversar sobre a escola, na sua classe. Agora nós vamos estudar essa outra criação que Deus fez. Eu não vou comentar aqui, vocês têm que ter estudado a lição. Se não estudaram, vão recapitular com os professores na classe. Vamos estudar essa outra coisa fenomenal que Deus criou. Essa outra coisa que ele terminou também dizendo, foi perfeito. Eu vou abençoar e santificar isso que eu fiz. Então agora nós vamos dividir nossas classes. Eu vou pedir para o pessoal que está aqui no meio para vir para essa classe de cá, tá? Porque aqui tem menos gente. Aí vamos formar uma classe aqui com o Maicon, o professor Maicon, e do lado de cá com o professor Henrique. Tudo bem? Você de casa, fique à vontade agora para ir para o seu lar, abrir a escola sabatina, abrir a lição na sua casa, recapitular, ou ir para algum outro programação virtual que possa juntar, para que você possa estar junto, né, e fazer a sua escola sabatina, recapitulação da lição. E aqui a gente se despede. Bye bye a todos. E vamos